Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre 10 curiosidades aqui do Japão que eu vi ou que eu vivi, né? Eu sempre vou falar que são experiências minhas, né, de coisas que eu observei e tal. Pode ser que algumas curiosidades dessas vocês já saibam, mas todas elas eu vivi ou eu confirmei, enfim. Então vamos começar. A primeira curiosidade de hoje é que a caneta oficial aqui do Japão é a preta. No Brasil, meio que a caneta oficial é a da cor azul, né? Inclusive, eu acho que é a mais vendida e tudo mais. Mas aqui no Japão é a caneta preta. E eu perguntei para algumas pessoas por que a caneta preta era oficial daqui. E me disseram que era porque era a caneta mais difícil de apagar, né? Por exemplo, uma azul apagaria um pouco mais fácil do que uma caneta preta, que seria meio que o oposto de um papel branco, por exemplo. Então foi mais ou menos isso que algumas pessoas me disseram. E eu achei bem curioso, né? Porque eu já sabia, né, que tinha essa diferença. Por isso eu trouxe algumas canetas pretas do Brasil pra cá, pra eu não ter que ficar procurando, então. E é curioso ver isso acontecendo, né? Que meio que a caneta azul aqui quase não se usa. Curiosidade número 2 é que os japoneses fumam muito. Acho que vocês já devem ter ouvido isso, né? E é muito real que eles fumam muito. Aqui no Japão tem muitas aquelas máquinas de cigarro, né? Que você pode comprar na rua e você precisa de um cartão que você faz quando você tem mais de 21 anos e tal. Eu não sei direito como se faz, mas eu já ouvi falar dessas coisas. Em todo o Japão tem áreas para fumante e não fumante, fábricas, tem sempre uma salinha de fumantes que você entra lá para fumar, porque fora não pode, não tenho certeza se na rua pode. Os comerciais, se você assistir TV, você pode ver que muitos comerciais fazem propaganda de coisas de anti-odor, de cigarro, tanto para casa quanto para o carro. E se você vai a alguma loja, você pode perceber que tem muitas coisas para fumantes, tipo vários tipos de isqueiros, tanto isqueiro descartável que você usa o líquido e joga fora, quanto isqueiros aqueles que você coloca o líquido dentro, vários acessórios para você colocar o cigarro dentro, tipo aquelas carteiras, né, ou aquelas, tipo case, né, de plástico, sei lá, de couro, que você coloca a carteira de cigarro dentro. Então assim, tem muita infinidade de coisas para fumantes. A maioria dos lugares que você vai, assim, muitas pessoas fumam. Se você pergunta se ela fuma, ela fuma. É claro que eu não converso assim muito com japoneses, mas a pessoa fala, olha, tal pessoa fuma, né? Então, se você for ver, entre os japoneses, sei lá, parece que a metade fuma. Então, é muita gente fumando. Na verdade, é meio que uma fuga, né? Então, assim, é bem triste ver que muitos fumam, mas enfim, né? Cada pessoa faz sua escolha, etc. A terceira coisa é que os japoneses não ligam muito pra aparência dos dentes. Eu acho que todo mundo ouviu falar isso, mas é real. Não só pela questão de ter dentes tortos, como a própria higienização dos dentes. Eles não têm tanto cuidado quanto os brasileiros, né? De os dentes brancos, ou alinhados, ou assim, saudáveis, né? Eles não têm tanto esse cuidado. Eu não sei se dizer todos, né? Mas a grande maioria que eu vejo aí na rua, que eu vejo lá na fábrica, ou tem um dente torto e tudo bem. Cada pessoa tem, né, a sua escolha. Mas chega assim num absurdo de você olhar pra pessoa assim, o dente dela tá todo amarelo, tá com muita mancha de cigarro, ou se a pessoa não fuma, ela tá cheia de tártaro assim nas bordas dos dentes, né? Então é uma coisa assim meio estranha, assim. Eu pessoalmente não acho legal, mas sei lá, não só pela questão estética, né, mas pela questão de saúde bucal, né? Acho meio estranho isso, mas eles não têm tanto cuidado. Muitas pessoas têm bafo assim, né, que se você chega perto você já sente aquele cheiro. Enfim, né, os japoneses em geral aparentemente não tem tanto esse cuidado com o dente. Se você for perceber mesmo, você vê que a maioria não liga pra estética assim bucal. A quarta curiosidade é que os japoneses agradecem sempre 2 vezes alguma coisa. Essa é uma coisa que eu não tinha percebido, mas como eu assisti algumas aulas de japonês e a professora tinha falado que os japoneses têm esse costume, só depois que ela falou isso é que eu comecei a perceber. Vou contar aqui uma história. No meu último dia de trabalho, onde eu tava trabalhando antes, inclusive pode ser essa uma das curiosidades, é que quando você tá saindo da empresa, você pode presentear os seus amigos ou, sei lá, chefes com algum doce, com algum biscoito, sabe? Algum agradinho quando for seu último dia de trabalho. Então esse costume de dar alguma coisa de comer no último dia de trabalho era uma coisa que eu achei bonitinho e aí eu resolvi fazer quando era o meu último dia lá. E nesse último dia eu fui distribuindo, né, biscoitinho pra todo mundo que eu conhecia, que eu tinha algum vínculo ali. E aí tinha uma japonesa, claro que eu não conversava assim, né, tinha papo com ela, mas a gente sempre se cumprimentava, se perguntava se tava tudo
tudo bem. A gente começava a brincar um pouquinho ali na linha de produção. Eu resolvi dar uma torradinha da Chaterais, que é uma delícia, né? Se vocês puderem. Eu tenho desse saquinho de torradinha, né? E ela fumava, né? Ela tava lá na salinha de fumantes. Eu entreguei pra ela. Ela agradeceu, né? Ficou assim super feliz e tal. E eu saí da salinha e aí tudo bem. Era o intervalo, né? Eu tava saindo do banheiro pra subir pro trabalho. E ela me encontrou nessa saída. E ela agradeceu de novo. Aí que eu me toquei, né? Que eles agradecem realmente 2 vezes. E agora puxando um pouquinho da memória, eu acho que nas lojas eles fazem muito isso. Você termina de ser atendido, né? Você pagou ali no caixa, ela fala muito obrigada. E assim que você dá as costas, ela fala de novo. Então isso eu tenho percebido algumas vezes que acontece. Então eles agradecem sempre 2 vezes. Isso é bem legal, né? E essa professora das aulas de japonês falou que como eles agradecem 2 vezes, pode ser que eles agradeçam você na hora, depois agradecem você 1 dia depois, ou 3 dias depois, sei lá, 1 semana depois. Então é bem legal, né? Essas coisas japonesas de agradecer 2 vezes, porque é legal, né? Agradecer é sempre bom. A quinta curiosidade é que os anos aqui no Japão não são contados pelo calendário gregoriano, que seria assim o mundial, né? A contagem dos anos aqui é feita pelo período imperial. Então, por exemplo, né, esse ano de 2018 seria o ano 30 do período Eisei. Então, eu nunca sei direito que ano que eu coloco quando eu vou preencher qualquer coisa. Eu sempre pergunto, eu coloco 2018 ou eu coloco 30? Então, sempre tem que ficar perguntando qual ano que coloca nos formulários, porque na realidade eu nunca sei que ano exatamente que eu coloco naquilo. Eu tenho uma noção, né, que documentos oficiais você tem que colocar o ano do imperador, mas em outras coisas, assim, eu sempre tenho que perguntar qual é o ano que eu coloco. Na realidade eu nunca sei. Vou colocar embaixo algumas matérias que explicam com mais detalhes toda essa questão do calendário e tudo mais. Então essa é uma das curiosidades bem interessantes daqui, que eu descobri só quando eu cheguei mesmo. A sexta curiosidade é que sabe aquele bonequinho do semáforo que você vê quando você precisa atravessar uma avenida, às vezes ele tá parado, ele tá andando, conforme se o semáforo abre pra você ou não. Esse bonequinho aqui no Japão, ele meio que usa um chapéu, né? Eu achei bem curioso, assim, que no fundo é um pouquinho machista, se vocês forem pensar, porque ele usa chapéu, né? Tipo, é claramente um homem, então eu achei bem curioso, né? Embora criativo, achei interessante, achei criativo, mas tem uma pitada de machismo, né? A sétima coisa é que os cones daqui do Japão, pelo menos pra algumas coisas, eles colocam meio que bichinhos, sabe? Eu acho que eles tentam colocar coisas mais criativas assim na rua e eu achei bem legal. Aqui perto tem uma construção e eu acho que apareceu no vídeo lá quando eu tava andando de bicicleta e pra segurar assim uns canos eram uns bichinhos assim coloridos, sabe? Então eu achei bem legal. E essa é uma das coisas que eu acho legal daqui, né? Que pelo menos que eles colocam coisas mais criativas, mais bonitinhas assim na rua, não é uma coisa assim tão séria, tão sossa, assim, vamos dizer. A oitava coisa é que quando você tá num restaurante, você precisa chamar o garçom, você não precisa ficar esperando ele passar e aí acenar pra ele, como a gente faz no Brasil. Eu acho que de todos os restaurantes que eu fui no Brasil, nenhum tinha isso, que é um sino, que na verdade é um botão que fica na sua mesa, e esse botão vai fazer um barulho pra onde tiver atendentes, enfim, e eles vão até a sua mesa. Eu acho que no Brasil eu não vi nada parecido com isso. Todos os restaurantes que eu já fui, eu nunca fui em restaurantes muito chiques, mas eu fui em restaurantes assim de classe média, nenhum tinha isso, né? Toda vez que você precisasse de alguma coisa, você tinha que caçar, né? O garçom e estender a mão e fazer algum sinal. Eu achei bem curioso, na verdade eu acho até melhor, porque você não precisa ficar procurando o atendente, você simplesmente aciona ele com aquele botão e aí tá tudo certo. Isso poderia ter no Brasil também, porque às vezes o restaurante tá tão cheio que você não consegue achar nem garçom pra pedir a conta e sair, né? A nona coisa que eu percebi aqui também é que os japoneses têm mania de uniforme. Pode parecer uma besteira, assim, você tem uniforme pra você trabalhar. Tudo bem, né? Isso eu acho até meio que normal, porque no Brasil a gente tinha e tal. Mas eles não usam uniforme só pra trabalhar. Mas se vocês forem ter home centers, você pode ver que tem bota, que tem macacão, que tem luva, sabe? Parece capacete, eu acho. Então, tem todos os aparatos meio que pra formar o seu uniforme, pra você fazer jardinagem ou sei lá, alguma reforma. Então eu acho isso bem curioso, né? Porque no Brasil, se você mesmo quer pintar uma parede, aí você vai lá com a sua roupa velha, vai e pinta, tudo bem. E aqui não, assim, se você quiser, você tem uniformes pra isso, sabe? Então eu acho bem curioso. E nas minhas memórias, eu não lembro de ter visto, assim, um lugar no Brasil que vendesse macacão, sabe? Tudo pronto pra você comprar e fazer a sua obra, outro tipo de coisa. Esses uniformes eu acho que são empresas que te dão, assim. No Brasil eles não tratam com tanta, assim, seriedade a questão de você, faça você mesmo. Então, eu achei bem curioso. Outra coisa em relação ao uniforme, que a gente não usa só aqui nas fábricas, né? É que quando eu fui fazer o exame médico aqui no Japão, eles deram pra gente camiseta e calça pra gente usar, além, né, da suripa, que é aquele chinelinho
chinelinho que você usa quando você entra num ambiente mais interno. E eles deram, né, essa camiseta e essa calça pra gente usar lá dentro do hospital enquanto fizesse os exames. Eu achei bem curioso, né? Logo que a gente entrou dentro do hospital, calçou aquela suripa, que é o chinelinho. A gente foi até o balcão entregar a nossa ficha já preenchida com as doenças e tal. Quando a gente entregou, eles olham assim pra gente e acham mais ou menos qual que é o nosso tamanho. Eles já deram a camiseta e a calça pra gente ir trocar. Então aí com isso a gente foi até um vestiário. Depois que a gente trocou toda a roupa, depois a gente subiu e começou a fazer todos os exames. No fundo eu achei bom porque na verdade facilitou, né? Porque a gente foi fazendo um exame atrás do outro, sabe? Logo que você saía de um, você esperava uma filinha pra fazer o outro, fazer o outro, fazer o outro. Acho que tinha 11 exames que a gente fez no dia e foi bem rápido. E usar o uniforme até que facilitou, né? Porque você tinha que, pelo menos as mulheres, não podia estar usando sutiã com nada de ferro pra fazer o raio-x. Você tinha que ficar sem meia pra poder se pesar e medir a altura, enfim. Então facilitou, mas eu achei bem curioso, né? De você ter que se trocar pra fazer exame médico, né? Mas tudo bem. A 10ª coisa é em relação à superstição dos japoneses, né? Claro que tem outras coisas que eles têm, né? Superstição, enfim. Mas é que eu percebi aqui, até nesse lugar que eu tô morando, é que eles pularam o apartamento que tinha 4 e 9. Por exemplo, aqui embaixo, né? Que é o primeiro andar, começa no 101, depois 102, 103, 105, 106, 107, 108 e o 110, que é o que eu moro. Então eles pularam, né? O 4 e o 9. 4 é em relação ao Shi, né? Que 4 em japonês é Shi. E Shi também significa morte, então eles pulam por conta disso. Em relação ao número 9, eu tenho uma colinha aqui no celular e eu vou ler aqui pra vocês. O número 9 é também considerado ruim, já que a pronúncia ku também pode significar dor e sofrimento, kurushimi. Devido às associações infelizes destes números com essas palavras, muitos edifícios de apartamentos, hospitais e hotéis ignoram este número de azar, especialmente relacionado ao número 4 e 9. 4 já tinha falado, né? E o 9 também por dor e sofrimento. É bem curioso isso, né? Pra quem não tá acostumado, né, como eu não tava, eu fiquei procurando, né, na verdade, que o meu apartamento é o 110, e aí eu fui passando e olhando, eu comecei a olhar o número das portas, por exemplo, esse daqui é o 101, e aí eu fui contando as portas e parecia, o 110 não tá aqui, então eu ia até o outro lado, né, e ficava procurando, não, mas aqui começa de novo, né, ué, cadê meu apartamento? Aí eu fui procurar mesmo, de porta em porta. Eu vi que do 108 já pulava pro 110, então eu achei meu apartamento, né? Então é isso, essas foram as curiosidades de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma curiosidade, alguma coisa que vocês queiram ver, enfim, me deixa aí embaixo no box que eu vou tentar procurar e trazer aqui pro canal. Então eu vou ficando por aqui. E se você gostou desse vídeo, me dê um like que eu vou gostar muito. Se inscrevam no canal para mais novidades. Muito obrigada por assistir. Um super beijo e até a próxima. Tchau!